Estimados irmãos e irmãs, Jesus nos conforte, dando-nos cada vez mais alegria e ânimo para o trabalho. O tema que se propõe nesta noite, que trata da família em dimensão física e dimensão espiritual, traz consonância ou raízes num evento significativo e um tanto quanto controverso da passagem de Jesus pela terra. Jesus estava em sua função de pregação, de evangelização, e ele sempre se reunia nas casas. Aliás, é significativo o início do messianato de Jesus numa festa de casamento na cidade de Caná, talvez querendo exatamente demonstrar que a essência seria a percepção do que é realmente família, para que a humanidade se fortifique em termos de convivência e fraternidade legítimas. Então, numa dessas pregações, Jesus é avisado de que seus irmãos, seus parentes, e ali estava também a mãe dele, Maria, ao seu encalço, digamos assim, ou à sua busca, porque eles estavam entendendo que Jesus, naquele momento, enlouquecera, estava completamente alucinado pela doutrina que ele pregava. Então eles iam buscar Jesus. Havia uma pequena multidão em torno da casa em que Jesus estava. E ele faz uma colocação emblemática. Ele diz, quando soube que os parentes ali estavam: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? As pessoas não compreenderam, obviamente, à época, embora os evangelistas tenham anotado, principalmente quando ele complementa que os seus eram aqueles que cumpriam a vontade do Pai. Pareceu, no primeiro momento, que Jesus estava afastando-se de sua família. Essa é a primeira leitura que se faz. Há um consenso, fazendo um breve parênteses, de que aqueles que foram indicados como irmãos de Jesus seriam, na verdade, primos de Jesus. Não há referência de que Jesus tenha tido irmãos consanguíneos por parte de Maria e de José, os seus pais. Mas seriam primos, pelas traduções e pela tradição da época. Os primos também eram designados como irmãos. Mas ficou a indagação: estaria Jesus repudiando a família ou dando um conceito transcendente de família? É isso que se percebe. Mas nós precisamos recuar o pensamento à época de Jesus para entender o que realmente se passava. Obviamente que Jesus trazia uma doutrina completamente nova, inédita, revolucionária. Além das suas faculdades sublimes, em que as curas aconteciam, a família tenta aproximar-se dele
compreendendo que estaria lhe fazendo um benefício, ou incompreendendo a sua missão, o que era mais óbvio, não Maria. Porque Maria, embora fosse, naquele momento, arrolado pelos evangelistas como partícipe daquele grupo que iria buscar Jesus, Maria compreendia muito bem a missão do Mestre, tanto que foi ela a grande incentivadora para que na festa de casamento em Caná, Jesus desse início ao seu trabalho, quando ela o instiga, digamos assim, incita ou convida-o para que resolvesse a questão do vinho que havia se encerrado, que havia acabado, e Jesus culmina atendendo-a naquele fenômeno que ficou conhecido como, a transformação da água em vinho. Então Maria compreendia muito bem a missão de Jesus. O próprio Mestre lhe chegou após anúncios de espíritos elevadíssimos. Ela conversava com a prima Isabel, que era mãe de João Batista, primo de Jesus, entendendo a grande missão dos dois, tanto de João, que era o precursor, que veio anunciar Jesus, como a própria obra do seu filho. Então Maria não tinha dúvidas. Mas Jesus faz uma colocação genérica: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo anota que realmente Jesus não estava desmerecendo a mãe, mas fazendo uma colocação transcendente de família. E por que Jesus fizera ou tentara fazer uma colocação transcendente acerca de família naquela época? Simplesmente porque a concepção de família que nós temos na atualidade, que é uma reunião de pessoas, com um objetivo comum de convivência, de educação de filhos, isso é relativamente recente na humanidade. Na época de Jesus, no Oriente Médio, como nós ainda conhecemos hoje, não existia família como nós entendemos hoje. Os laços que a gente chama laços de família eram praticamente inexistentes, era raridade. Porque a sociedade seguia a tradição mosaica, daí a revolução do pensamento de Jesus. E na tradição, na legislação mosaica, o homem que tivesse interesse e condições poderia, obviamente, desposar quantas mulheres quisessem. Embora na festa de Caná existe a referência de um casamento, mas casamento naquela época também não era como nós entendemos, não havia uma cerimônia de casamento, era uma festa de casamento. O pai conduzia a filha num cortejo pela cidade e entregava ao marido. Não é? Naturalmente recebendo aí alguma quantia em dinheiro para que pudesse atender a sua filha. Ou às vezes ele pagava pela filha. Então havia esse comércio em torno da mulher. Então não existia casamento. A mulher era um objeto. Vocês estão entendendo bem o que eu estou dizendo no tempo passado. Era um objeto. Na nossa sociedade, isso soa estranho, mas nas sociedades, em algumas sociedades do Oriente, ainda é assim. Com todo respeito às tradições daqueles que pensam como nessas regiões geográficas do nosso globo. Mas retomando a análise à época de Jesus, a quantidade de filhos que vinha, a quantidade de mulheres impedia uma ligação com contorno de família. Tanto é que o homem podia despedir a mulher por qualquer coisa. Qualquer coisa.
E Jesus é consultado sobre isso, há uma outra passagem, em que os fariseus se reúnem e perguntam se era lícito despedir a mulher. Por que eles perguntam? Eles estavam querendo a opinião de Jesus, porque eles sabiam muito bem da lei de Mosaica que permitia. Por qualquer coisa, se um prato de comidas, da refeição, se queimasse, ele podia mandar a mulher embora. E ela não podia voltar para a casa do pai. E nem arrumar outro casamento. Então, a situação da mulher era terrível. E assim se comportavam as pessoas. E Jesus, então, diz que só em caso de adultério que poderia se despedir a mulher. Veja bem que Jesus limita excepcionalmente a questão de se despedir a mulher. Porque se despedia por qualquer coisa. Ficou insatisfeito, mandava embora. Elas iam esmolar. Elas ficavam ao desamparo. A questão do apedrejamento da mulher adúltera foi algo revolucionário, porque a lei permitiu o apedrejamento. E Jesus chega e chama o grupo à razão. Pera lá. Jesus parte em muitos momentos da Bíblia em defesa da mulher. Por que é que João Batista perdeu a cabeça? Se os irmãos se recordarem muito bem, foi porque a mulher de Herodes estava, na verdade, casada com o primo de Herodes. Inicialmente, ela era casada com o primo de Herodes. Ela deixa o marido e vai se casar com o primo, que era rei. E isso não era permitido na sociedade, pela lei mosaica. O homem podia fazer isso. O homem podia casar com quantas mulheres quiser. A mulher não podia. E João denuncia. E o que ela faz? Induz a filha a pedir a cabeça de João. E João, então, é decapitado. A questão da mulher sempre foi muito controvertida, a questão da família sempre foi muito controvertida na lei mosaica, exatamente porque não existiam esses vínculos que a gente entende hoje, não se falava em laço de família. Jesus começa a estabelecer, e é interessante, por que Jesus permite, não é, que se despedisse a mulher em caso de adultério? Aí a gente precisa ampliar a questão do adultério. Por que é que aconteceu o adultério? Havia uma infelicidade. Mas Jesus não estava também determinando que a adúltera fosse apedrejada, porque era assim a lei. Mas ele podia despedir a adúltera sem o apedrejamento. Por quê? Para que ela fosse buscar a sua felicidade. E não para sofrer a lapidação. Aí a gente começa a ter uma percepção da doutrina de Cristo em termos de família muito mais complexa. Jesus não estava favorecendo o adultério, mas estava permitindo que a pessoa se reajustasse numa segunda união, que aliás é o pensamento de Emmanuel acerca do divórcio. Naqueles casos em que realmente há necessidade da separação do casal, é lícito que ambos busquem o restabelecimento do equilíbrio e da felicidade. Naqueles casos, porque o próprio Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz que o divórcio, com base apenas no interesse do desejo, da aventura, não é? Na busca de satisfação, não se justifica. Aí é complicar os próprios passos. Mas existem casos em que é necessário. Então, os laços de família, à época de Jesus, eram realmente inexistentes. E aí quando ele diz, quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que cumprem a vontade de meu Pai, ele estava estabelecendo vínculos e não repudiando o vínculo. Pelo contrário, os vínculos não existiam. Aí ele começa então na sua
doutrina estabelecer, olha, existe um vínculo chamado afinidade, que é muito maior do que o ato de adquirir uma companheira ou várias companheiras. E aquele que se casa, que se une, passa a ter responsabilidade com ela, não pode despedi-la por qualquer coisa. Porque aqueles que fizessem a vontade do Pai passavam a ter um compromisso de apoio mútuo. Há um vínculo maior que nos une, era o que Jesus queria dizer. Quem é minha mãe e meus irmãos? Somos todos aqueles que se unem em torno de um ideal comum, no progresso espiritual. Então a família começa a ter contorno. Casamento como cerimônia, isso veio surgir mais de 1000 anos depois do cristianismo na Terra, enquanto ofício, sacerdócio, assim mesmo com determinadas condições. Então a família, esse modelo familiar que nós conhecemos, é relativamente recente na humanidade. Mas nós estamos percebendo na atualidade um modelo familiar também bastante diferente daquele que se concebe como pai, mãe e filhos. Hoje existem as uniões homoafetivas, não é? Em que se permite a adoção. Existem as famílias que se estruturam em torno apenas da mulher ou do marido. Enfim, a humanidade, ou a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, ela caminhou nesse modelo tradicional e agora parte para uma outra percepção de família. Por que isso? Alguns dizem que a família está em franca derrocada, que de futuro nós não teremos a família que nós conhecemos, pai, mãe e filhos, exatamente em função de uma análise ou de percepção social do que ocorre em termos culturais. Em nosso país, esse fenômeno, na verdade, é mundial. Mas nós vamos entender a questão da família somente analisando do plano espiritual para o plano material. Porque observando horizontalmente, sem verticalizar a questão, nós não conseguimos entender. Por que tantos conflitos? Por que tantas dificuldades na convivência doméstica? Por que tantos divórcios, tantos rompimentos? A questão é colocada por André Luiz no livro Nosso Lar. André Luiz é recebido na casa de Laura, na colônia espiritual Nosso Lar, depois de longo tempo de luta e de reabilitação. E André estava muito saudoso da família, querendo saber notícias de casa. E aí ele conversa com Laura. E Laura faz uma colocação interessantíssima. Ela diz mais ou menos assim: o lar, André, é uma conquista. Fala muito de relacionamento, de responsabilidade do homem, de responsabilidade da mulher, mas sempre colocando essa questão de que o lar é uma conquista. No Livro dos Espíritos, nós vemos a anotação de que o casamento, ou a união de almas afins, representa um progresso da humanidade. Associando as duas informações, tanto de André Luiz quanto de Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que na verdade, a sociedade, a humanidade, está ainda caminhando para a compreensão ou estágio mais aprofundado de família. Então, quando se diz que a família se desajusta e que de futuro nós não teremos a família como nós conhecemos, é exatamente o contrário que vai acontecer. Porque com o progresso da humanidade, e o único desiderato ou destino que nós todos temos é o do progresso, nós vamos chegar no plano
de verdadeira família. Nós vamos atingir esse nível de progresso, que é a união de almas afins, que se juntam para o progresso uns dos outros. Então, quando a gente olha o quadro social e acredita que a família está deteriorada, na verdade, ela está expressando a natureza humana. Como na época de Jesus, aquela sociedade que despedia a mulher porque queimava um prato de comida e que a apedrejava, a adúltera, porque não era permitido a ela construir um outro lar com outro companheiro na busca da sua felicidade, era a lapidação, era a morte o que se determinava. Aquilo representava a condição moral e espiritual daquele tempo. De lá para cá nós melhoramos muito e vamos melhorar cada vez mais para atingir esse nível de família transcendente, porque o lar é uma conquista e a união de almas é o progresso para a humanidade. Mas por que nós tínhamos então até há pouco tempo famílias que agora passam a ter um contorno diferente? Porque a sociedade do século XVIII, XVII, XVIII, XIX, principalmente quando vem o início do século XX, isso a gente ainda percebe, inclusive pela própria legislação, o Código Civil anterior, revogado e não o que está vigente, impunha aí à sociedade um modelo de família e não admitia o divórcio. Quantos casamentos foram arranjados e impostos ainda à mulher, sem que ela pudesse, inclusive, escolher o próprio namorado ou o próprio esposo? Muitas, quando não conseguiam suportar o jugo doméstico, suicidavam-se. O homem era a cabeça da família. Nós vamos ver uma mudança na sociedade brasileira, falando especificamente de nós, a partir da Constituição de 1988, o Código Civil de 2002. Nós estamos falando de mudanças recentíssimas. A legislação, ela começou a reconhecer um anseio social de muito pouco tempo para cá. Existiu, o divórcio era inadmitido na nossa sociedade. Admitia-se a separação judicial, depois o desquite. Agora, poucos anos é que nós estamos vendo uma família mais livre de determinados laços. Porque a gente fala de laço, querendo colocar um laço de fita de seda vermelho muito delicado, quando a gente fala de laço de família. Mas até há pouco tempo esse laço era uma algema e que se gemia muito. As pessoas enlouqueciam dentro de casa. Então, começa a sociedade a reagir a esse jugo. A mulher adquire o status também de cabeça da família, para a gente perceber que nesses 2000 anos, como a coisa foi lenta. E há essa liberdade que se tem na estruturação da própria família. Por isso que aquele modelo de família do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, hoje a gente já não concebe mais. Por quê? Quando ela vem por imposição, o divórcio está aí. A pessoa pode casar num dia e divorciar no outro. Não tem mais nenhum óbice. Então, o que vai estruturar, o que vai sedimentar? A afetividade real. Agora não é mais uma imposição legal, como existia no passado, mas um dever de fidelidade, de amor, de companheirismo. É isso que precisa crescer e que vai crescer cada vez mais. A questão é que nesse momento em que nós estamos vivendo da nossa legislação e sociedade, a família está livre para decidir os próprios passos. A própria Constituição abrandou a questão da proteção no artigo 226
da Constituição de 88, quando se colocava que a família goza de uma especial proteção do Estado, isso representou, muitas vezes, uma intervenção estatal dentro dos lares, e que se afasta agora com o permissivo legal do divórcio. Ou seja, a família resolve os seus próprios problemas, porque entendeu o legislador que a sociedade já está madura para decidir os próprios passos. Então não é retrocesso. Não é que nós tínhamos uma família e agora essa família se desajustou. Não. O que aconteceu foi o inverso. A legislação está reconhecendo o que sempre existiu no coração das pessoas, em função das uniões que eram por obrigação e imposição e que geravam infelicidade imensa. O legislador não está induzindo ao divórcio. Pelo contrário, está apenas reconhecendo o anseio da sociedade. Mas isso é típico de legislação. Existem leis que estão à frente da sociedade, existem leis que estão atrás. Disse que o Código Civil de 2002 já nasceu velho. O que deveria ser uma inovação já nasceu ultrapassado, porque, por exemplo, não discutiu a questão das uniões homoafetivas. Miguel Reale, que foi um dos mentores desse código vigente, disse que realmente não teria como analisar todos os aspectos da sociedade e que o tempo haveria de trazer luzes, como realmente a gente vai percebendo. Não é? Mas por quê? Pelo termômetro que o legislador faz da sociedade. O Código Civil talvez esteja realmente andando atrás da sociedade, mas existem leis que estão adiante, que representam aspirações de mudança social, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, que são leis avançadíssimas, em que se espera que a sociedade se ajuste a essa legislação, que é o respeito ao idoso, à criança, ao adolescente em todos os níveis, que ainda não acontece, principalmente dentro de casa. Então nós precisamos observar que dentro de casa o que precisa prevalecer é a verdadeira união de sentimentos. Como diz Laura, o lar é uma conquista. Por que isso? Porque, na verdade, nós estamos reencontrando dentro de casa, pelo casamento, pelo nascimento dos filhos, as almas com as quais nós já convivemos em outras vidas. Sem o fator reencarnação, a gente não consegue entender o porquê dos conflitos e dos lares estarem se desajustando ou caminhando nesse processo de busca do que é realmente família. Porque, na maioria das vezes, nós estamos recebendo de volta almas ligadas a nós, que infelizmente não foram sempre ligações produtivas, mas a família se estrutura assim. Quando ocorre o planejamento reencarnatório, vão sendo conduzidos para dentro da casa aquelas pessoas que têm extrema necessidade de estarem juntos e por afinidade. Então nós vemos famílias em que todos ou quase todos se dedicam à mesma profissão. Emmanuel explica isso no livro Pensamento e Vida. Todos são médicos, todos ou quase todos são artistas, ou advogados, ou engenheiros, enfim. Porque muitas vezes foi um professor numa vida anterior, vários alunos que foram se aproximando por afinidade de gostos, de interesses, e que agora volta na condição de pai, de filho. São laços de grande afetividade, ou ligações profundas de interesses e desejos. Porque também, pelo mesmo motivo de afinidade, é que nós encontramos famílias em que todos ou quase todos trazem uma doença que vai de geração em geração, ou então em que todos ou quase todos são criminosos, se dedicam à violência
São as mesmas leis de atratividade. Porque quando os gametas, masculino e feminino, se buscam na intimidade do útero feminino, a alma reencarnante, pelos seus compromissos, é que vai estabelecer aquela junção exatamente dos genes que reproduzirão no corpo físico aquilo que o espírito é em sua realidade. A saúde, a doença, as características que nós chamamos hereditárias no plano físico, na verdade são de transcendência espiritual. Porque é a alma que permite que aquele gameta masculino específico, que traz a carga genética suficiente a reproduzir o que lhe está esculpido no perispírito, e que lhe vai construir o corpo novo, se encontre com o gameta feminino. Desde os primeiros instantes, a alma já está modelando o próprio corpo a partir dos seus precedentes reencarnatórios. E aí surgem as tendências, surgem os desejos, que muitos entendem como caráter hereditário puramente fisiológico, mas que representa uma percepção da alma, ou um pálido reflexo daquilo que a alma é. Por isso que a gente vê um filho, uma filha que parece muito com a mãe, ou com o pai, ou com um parente, até no jeito de reagir às situações. Alguns chegam a dizer que além da hereditariedade física, existe uma hereditariedade psicológica. Na verdade, essa parecença de gostos e de desejo, de comportamentos, às vezes que se vê em tenra idade, representa uma alma extremamente ligada à outra, que ambos caminharam pela mesma senda e que se reencontram na condição de pai, filho, esposo ou esposa. Emmanuel é questionado sobre isso no livro Leis de Amor. Quando lhe perguntam, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, quem foram os parentes que nós temos na vida, que temos na atualidade, quem foram eles em vida passada? São as almas profundamente ligadas a nós. E o esposo infiel, o esposo difícil, quem foi ele? Indagam a Emmanuel. O esposo, muitas vezes infiel, que hoje nos cobra a tolerância ou cobra da esposa, muitas vezes foi o mesmo esposo abandonado, esquecido. E a esposa que cobra excessivamente, quem foi ela em vidas passadas? Muitas vezes a esposa excessivamente exigente na atualidade foi a jovem abandonada também, que nós levamos para o caminho da ilusão. E o filho desobediente de hoje, quem foi na encarnação passada? Perguntam ainda a Emmanuel. Muitas vezes o filho rebelde de hoje, que exige uma cota maior de sacrifício dos pais, foi o amigo com o qual se caminhou pelo vício, pela delinquência, e que volta hoje no mesmo estado que nós o deixamos na vida passada. E a filha, desorientada e desequilibrada, diz Emmanuel que esta jovem foi a mesma jovem de outrora, que nós levamos para a viciação, para o erro, para a delinquência. Então nós vamos recebendo dentro de casa as almas no mesmo ponto que nós a deixamos nas encarnações precedentes. Voltam hoje na condição de peso, mas que na verdade representam oportunidade nova de reconstruir um caminho. Por isso a necessidade da paciência. Esse é um aspecto da família. Porque existe um ambiente espiritual com o qual nós estamos ligados por laços de afinidade também no plano espiritual, que é a parentela espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Allan Kardec, fazendo o estudo preambular
da chamada prece para os anjos guardiões e espíritos protetores, ele diz algo muito interessante, que nós estamos, isso Kardec evidenciou na sua pesquisa, ligados comumente por 3 tipos de espíritos. O primeiro seria o chamado anjo de guarda. O anjo de guarda seria para nós como um pai que cuida do filho. É sempre um espírito superior, que recebe essa responsabilidade de nos acompanhar antes da nossa encarnação. Todos nós temos um anjo de guarda. E é sempre um espírito superior a você, obviamente. Outro tipo de categoria de espíritos são chamados espíritos protetores ou familiares. Espíritos protetores não são tão elevados quanto o anjo de guarda, mas são espíritos já bons, que já adquiriram uma certa evolução, que nos protegem também, guiam os nossos passos, que podem ter sido familiares nossos ou amigos. São almas bondosas que nos acompanham. Existe um terceiro tipo de espíritos, que são aqueles espíritos afins, que Allan Kardec chama de almas ou espíritos simpáticos a nós. Esse aqui é o problema. Porque vai depender da sua simpatia. Ou, em outras palavras, daquilo que você gosta, do seu interesse. Se o anjo de guarda assume a responsabilidade perante Deus de nos guiar como um pai e um filho, é sempre espírito superior. O espírito protetor ou familiar também é um espírito melhorado, bondoso, que já tem condições, inclusive, de nos inspirar a fazer o bem, porque ele já tem uma cota de bondade que o distingue no mundo espiritual. Os espíritos simpáticos, contrariamente, podem ser bons ou não, de acordo com o nosso desejo. Kardec chama de simpatia, querendo dizer afinidade, desejo, interesse. Então, às vezes, a gente tem um anjo de guarda, 1 ou 2 anjos, espíritos protetores, quando a gente merece, né? E aí, quantos simpáticos? Vai depender daquilo que a gente fizer. Se você é uma alma bondosa, caridosa, como acreditamos que seja, obviamente, você vai ter uma coorte de espíritos de luz do seu lado, simpáticos. Cada vez que você se levanta e deseja o bem, alguém vai estar te inspirando a fazer mais bem. Quando você busca um ofício de caridade, ali te acompanharão espíritos que também gostam de fazer a caridade. Vários. Mas se você, contrariamente, gosta de outras coisas que não se poderia chamar propriamente de caridade, você vai ter também espíritos desse nível. André Luiz conta um caso muito interessante no livro Missionários da Luz, quando ele analisa a questão do desenvolvimento mediúnico. Muitas pessoas vão para o centro espírita querendo desenvolver a mediunidade. E André Luiz mostra que desenvolver mediunidade é ampliar potenciais psíquicos. O verdadeiro desenvolvimento da mediunidade é o aprimoramento da alma. A alma precisa se aprimorar para que a mente tenha condições de captar as correntes elevadas de pensamento, aprimorar-se no bem, na renúncia, na caridade, no conhecimento, uma série de fatores que você vai adquirindo ao longo da vida. E ele visita, André Luiz, um centro espírita, coordenado por Alexandre, o mentor espiritual, em que havia um grupo de encarnados que queriam o desenvolvimento. E André Luiz acompanha um deles. Naquela noite não teve nenhuma manifestação mediúnica. Alexandre esclarece que era em função do comportamento e das condições emocionais daqueles que estavam ali. E Alexandre convida André Luiz a acompanhar um deles
até em casa. Estava do lado de fora aguardando o rapaz, a mãe e uma filha mais jovem. Mas não só os dois, duas outras entidades que ele adquiriu em companhia de simpatia, por ter frequentado largos anos na sua juventude, ou primeira juventude, os lupanares daquela cidade. Então eles ainda estavam instigando a manter desvios na ordem sexual. Depois que a mãe e a irmã vão para a sua casa, o rapaz já era casado, o jovem se dirige ao seu lar. E aí que acontecem coisas interessantíssimas. Quando André Luiz chega com Alexandre na porta da casa, o rapaz abre a casa e entra. André Luiz e Alexandre não entram. Já era tarde da noite. Aí Alexandre faz algo muito curioso. Ele chega na porta, assim descreve André Luiz, ele bate na porta. Alexandre podia entrar, era um espírito elevado, superior inclusive a André Luiz. Ele bate na porta. Quando ele bate na porta, vem a esposa do rapaz. Ela já estava dormindo, ela vem em espírito, desligada do corpo pelo sono físico, e vem atendê-los e os convida a entrar. O marido já tinha entrado. E onde estão os outros dois que estavam acompanhando? Nem batendo na porta eles não entraram, ficaram de fora. E André Luiz achou aquilo interessantíssimo. Por que Alexandre bateu na porta? Em respeito. Porque os espíritos superiores respeitam os lares. Os obsessores não respeitam. Eles entram. E por que aqueles obsessores não entraram na casa? Por causa das preces da esposa. A oração estabelece um campo magnético em torno da pessoa que ora e do lar, se a prece é dirigida ao próprio lar, porque esse era o desejo dela, de transformar a casa dela num ambiente de luz. Ela orava muito, embora o desequilíbrio do esposo, os obsessores que acompanhavam o esposo ficavam de fora. Só quando ele saía de casa, um ficava de cada lado e eles iam. Mas a esperança dela, com as orações e com os tratamentos que ele recebia no centro, porque embora ele não entrasse em transe, como era desejo dele psicográfico, naquelas sessões de desenvolvimento mediúnico, ele recebia um tratamento ali. E aos poucos ele iria, era a expectativa, mudando o pensamento e desligando-se daqueles obsessores que ele cultuou por tanto tempo, almas simpáticas a ele, que os seguiam pelos desejos comuns, mas eles não entravam dentro de casa. E Alexandre esclarece o poder da oração da esposa para o esposo, em função da natureza feminina, que é maternal em todos os níveis. A oração envolvente, inclusive ele descreve uma cena belíssima. Ele deita-se do lado dela, já estava dormindo, mas ela estava com uma lucidez no mundo espiritual impressionante, porque ela sentou-se na cama e quando ele colocou a cabeça no travesseiro, na verdade estava colocando a cabeça no colo dela, em espírito, e ela fazia passes e orações para que ele fosse retirados aqueles miasmas espirituais que ele adquiria na convivência com aqueles dois obsessores, que na verdade a gente diz que é obsessor, mas que se a gente for analisar a fundo, são almas simpáticas, porque o obsessor só é desagradável quando o obsidiado passa a perder o controle da situação, porque a obsessão no começo ela é prazerosa, senão ninguém ficava obsidiado. Porque o obsessor exatamente instiga aquilo que a pessoa gosta, estimula aquilo que a pessoa gosta. Se é bebida, é beber mais.
Se é o sexo, é cada vez mais. Se é a comida, é cada vez mais. Porque ele se alimenta daqueles miasmas que vão sendo criados no perispírito em função do desajuste dos centros de força. Mas chega um ponto em que o encarnado vai perdendo o controle da situação. Aí ele fica desorientado, ele vai tomar um passe, pede um pastor para ajudar, pede o padre para fazer oração, porque ele sabe que tem alguma coisa que não vai certo. Mesmo que ele não tenha uma mediunidade ostensiva ou nem espírita não seja. Porque isso é uma realidade comum. Jazinho, eu lhe abro a palavra. Pode anotar aí. Então, só para concluir o pensamento. Então, veja bem, a questão da afinidade, e aí quando a gente, numa reunião de desobsessão, em que o Espírito incorpora, e você manda ele embora, determina que ele é o culpado, muitas vezes a gente está cometendo um grande engano. Às vezes esse espírito está ligado à pessoa por vínculos profundos de afinidade, e se não, muitas vezes, a vítima, porque está preso por algemas àquela alma desequilibrada. É por isso que a gente não pode culpar o obsessor, censurar o obsessor, quando a responsabilidade é do encarnado. E aí, há um conceito de família no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, excepcional, não ao nível do conceito de Jesus quando disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Porque ele diz que família é o centro essencial de nossos reflexos. Quem é realmente nosso familiar? Aquele que está no centro dos nossos reflexos. Querendo dizer que todas as pessoas beneficiadas ou prejudicadas por nós passam a constituir a nossa família e vão se ligar a nós na condição de parente fisiológico, nessa ou noutra encarnação, a depender dos vínculos que nós criamos. Então, se eu gosto demais de uma pessoa por amizade, se temos os mesmos interesses, essa pessoa é da minha família. Por isso é que o Evangelho diz que às vezes a gente tem mais afinidade com um amigo do que com um irmão consanguíneo, porque essa é a família verdadeira. Mas também, se a gente prejudica demais uma pessoa, essa pessoa passa a ser a nossa família, e eu passo a ter responsabilidade com ela, porque é o centro essencial de nossos reflexos, ou seja, todas as pessoas. Humberto de Campos conta um caso interessantíssimo. Ele diz que uma mãe, no mundo espiritual, a filha já desencarnada também, fez um pedido para que voltasse à Terra. Ela reencarnaria, e ela queria que aquela que lhe foi a filha na encarnação passada voltasse na condição de filha novamente. Foi um pedido que ela fez, porque ela já tinha hierarquia espiritual suficiente para pedir. Mas o pedido foi negado, porque aquela mocinha perdeu a oportunidade da convivência com a mãe aqui na Terra. Foi rebelde, incauta, cerrou os ouvidos a todo tipo de conselho. Então, como ela foi delinquente por conta própria, embora todo o amor da mãe, porque a mãe ama sempre, e quanto mais difícil o filho, mais ela ama, chega um ponto em que o filho perde o direito de continuar como filho. E foi o caso dessa moça que ele ilustra. Mas para que ela não ficasse muito triste, aquela alma boa, a mãe, não ficasse muito triste, nem aquela jovem ficasse totalmente distante daquele quadro familiar, ela recebeu o direito de reencarnar próximo daquela que lhe foi outrora a mãe. Ela seria a auxiliar doméstica da casa na encarnação futura.
que em determinado momento lhe chegaria para os serviços de casa. É a misericórdia divina, porque cada um vai colher aquilo que semeia. Não há benesse, mas oportunidade de reajuste. Se ela for uma auxiliar responsável, naturalmente no futuro se reencontrarão e se verificarão que foram mãe e filha, o que nos mostra que nós temos que ter cuidado com todas as pessoas que estão no nosso círculo de convivência. Porque às vezes uma pessoa não está programada para entrar na nossa família, mas a gente prejudica tanto por interesse próprio que passamos a ter um vínculo indesejável, mas que teremos no futuro reparar. Então a gente vê muitas pessoas brincando assim: eu vou suportar a minha esposa, porque na outra eu não quero vir de novo casado com ela. A mulher geralmente não fala isso, porque a mulher é mais caridosa, não é? Nós vamos percebendo que a verdade não é bem essa. Às vezes o que vai acontecer é que você vai perder o direito de reencarnar com ela. Em que condição vai se aproximar? Só Deus o sabe. Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado no que faz com as pessoas, porque eu vou ampliando a minha família. Se eu fizer o bem, eu vou criar uma família de amor tão grande como o caso de Jesus, que é o governador do planeta, que nós o chamamos de irmão, e é verdade, nós somos familiares do Cristo. E olha que ele pegou um planetinha complicado. Por isso ele disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Não é? Senão todos aqueles que fazem a vontade do Pai. A gente acaba um ou outro sempre fazendo a vontade do Pai. Uns fazendo mais, outros fazendo menos, não é? Mas todos estamos nesse planeta de provas e de expiações, porque merecemos, porque já tivemos a oportunidade de sair de planetas piores e vir para cá. Então Jesus nos acolhe como verdadeira família. Não há nada mais emblemático no messianato do Cristo, quando ele começa a oração dizendo Pai Nosso. E Emmanuel faz uma interpretação excepcional dessas duas palavras, essa locução Pai Nosso, mostrando que somos todos irmãos numa unidade divina e que precisamos começar a ver assim, estabelecer laços de fraternidade concretos, para que a gente transforme a nossa família numa parentela saudável e não deficitária. Porque esses obsessores que André Luiz mencionou, que acompanhavam o candidato ao desenvolvimento da psicografia, por certo, reencarnarão no futuro próximos a ele, quiçá como filho, como neto, enfim, alguém que depois vai cobrar dele aquela postura indesejada, porque são as tendências que nós vamos cultuando e cultivando ao longo da vida. Então é por isso nós precisamos fazer o bem, estabelecer no nosso roteiro de vida a caridade, porque na medida em que somos caridosos com as pessoas, nós ampliamos uma família. Caridade, como diz Jesus na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Que a resposta é de uma beleza poética. Os Espíritos dizem benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É a caridade relacional, que é muito mais profunda e complexa e que amplia os nossos laços de parentesco de forma equilibrada, equânime, e que nos trarão benefício. Porque ao contrário, também nós responderemos. Diz Emmanuel, para mencionar mais uma vez, essa alma caridosa que tanto esforço fez ao lado de Chico Xavier, ele diz que quando nós fazemos o mal para uma pessoa,
nós vamos receber de volta alguns reflexos muito complexos. O primeiro é o da nossa própria consciência. A gente faz o mal e chega um momento em que a consciência nossa nos cobra. Ninguém está imune à própria consciência. Em determinado momento, a nossa mente não vai suportar o que nós fizemos de mal com as outras pessoas e volta pelo nosso subconsciente ou inconsciente à tona em condição de remorso. E o remorso é perigosíssimo, porque o remorso abre as portas psíquicas para os obsessores. Nós não podemos cultivar remorso, nós temos que ter consciência do erro e reparar o erro. Mas ficar chorando o remorso, nós nos deprimimos emocionalmente, estabelecemos uma sintonia obsessiva, abrimos as brechas psíquicas e o nosso corpo vai refletir, pela queda da imunidade, doenças emocionais ou fisiológicas de curso complexo. Então, o primeiro que sofre a repercussão do ato danoso com o próximo é a própria pessoa. Mas não fica só aí. A gente recebe, quando faz o mal para outra pessoa, um retorno do pensamento negativo da pessoa que sofreu o mal. Se ela foi incapaz de perdoar, se ela não tem condições de entender a essência sublime do perdão, como nós acabamos de ver em nível de caridade, ela vai devolver aquele pensamento que vai, mesmo que a gente não tenha consciência ou muita sensibilidade para perceber, aquele impacto magnético negativo da pessoa que vai desajustando os nossos centros de força, e daí a pouco nós estamos reproduzindo enfermidades que muitas vezes não teriam que surgir em nós. Porque nós, o perispírito, vai assimilando como uma esponja todas as vibrações negativas emitidas pela pessoa que nós prejudicamos. Mas infelizmente não fica só aí. Porque diz Emmanuel que a gente também vai receber de volta o reflexo, o pensamento magnético, energético, negativo de todas as pessoas que gostam daquela pessoa que a gente prejudicou. Você entendeu? Encarnado e desencarnado, tá? Então a questão é muito perigosa. De repente você vê uma pessoa deprimida aí, sem causa aparente, o sistema imunológico cai, as doenças surgem, um problema complexo de saúde, você não sabe por quê. É a alma que está enferma, porque o corpo só reflete a essência do que a alma tem. Nós temos que lembrar do que é perispírito, né? O perispírito vai ser a grande descoberta da medicina daqui para diante. Porque tudo que se faz no corpo chega na alma por causa do perispírito. Tudo que a alma pensa ou sente repercute no corpo através do perispírito, que é a matriz, o molde, o espelho, quem registra as nossas sensações e repercussões. Então, quem sente a dor, quem sente a mágoa, mesmo a dor orgânica, de uma injeção, por exemplo, de uma agulhada, não é o corpo, é a alma. É a alma que sofre a dor. Senão você vai lá no cemitério e dá uma agulhada num cadáver para você ver, se ele reclama. Só a dor quando há a alma ligada ao corpo. Porque a alma é que comanda e que sente. E que através de mecanismos metabólicos, fisiológicos, de natureza orgânica e espiritual, através dos condutos nervosos, centros de força, o cérebro espiritual registra. Por isso é que quando a gente faz o mal para alguém e que a gente recebe o impacto negativo das ações, da própria consciência, do desejo do outro de mal para conosco e de todos aqueles que amam aquela pessoa e que vão sair em defesa dela porque ficaram com dó e pena porque ela foi prejudicada,
essas emoções e vibrações todas vão ser somatizadas por nós e vão estabelecer processos de saúde ou de doença de acordo com a nossa conduta ou merecimento. Então as nossas ações não são inócuas. Nós vivemos num mundo de fluidos, de forças, de energias. E essa pessoa que sofreu demais na nossa mão, amanhã com certeza estará em vínculos profundos. Nós precisamos estabelecer um novo paradigma de família. Entender família como centro essencial dos nossos reflexos. Amar incondicionalmente todas as pessoas, desejar o bem e o perdão sem limites, para que a gente amanhã tenha uma família plena de luz, e que todos aqueles que ainda guardam a distância dessa luz, por força do nosso amor, da nossa oração, da força protetiva do nosso desejo de bem, também progridam. Esse é o desiderato. Aí nós teremos uma família na terra que expresse os laços sagrados do Pai Nosso, como preconizou Jesus, e todos seremos essa família verdadeira unida. A parentela material representa o nível de parentela espiritual que nós temos. Então nós temos almas bondosas que nos acompanham, mas temos as almas enfermas que nós construímos e que vão merecer daqui para diante a nossa reparação. É a bênção da reencarnação, é a oportunidade da transcendência. Nós precisamos ver que estamos na era do Espírito e pensar como espíritos. Muito obrigado.